gente tem a mistura que a gente fez, com a farinha com a linhaça parcialmente triturada, a branca e a dourada, tem farinha de centeio, farelo de aveia, farinha de milho e uma outra que eu não me lembro, de banana. Então a gente precisa de fermento de pão, fermento seco, farinha de trigo, um rolo de macarrão com cilindro, açúcar, sal e água. E ovos. Tem gente que não usa ovo, mas daí usa azeite. Eu prefiro usar ovo de azeite. Então essa medida dessa farinha é interessante que use aproximadamente 10% do peso total. Então se vai usar 1 kg de farinha branca, usa em torno de 100 gramas. Eu uso tudo no olho, porque geralmente eu meço com xícaras. A minha irmã peneira a farinha, eu não peneiro, mas na casa do ferreiro a gente faz conforme... Espera um pouquinho, Bada. 1 kg de farinha rende mais ou menos 3 pães, que é o que a gente vai fazer. Isso vai depender, se tu fizer o pão batido, ele rende mais. A gente vai fazer a modalidade salvada, que a massa ela fica um pouco mais fina. O tabuleiro está posto. As peças se movem. A gente peneira a farinhazinha nova, é normal não dar bolinha. Se a farinha for meio velha, ou estiver perto do vencimento, é sempre bom peneirar. Não pode me decepcionar. Bom, não tem lógica peneirar a farinha com esse monte de coisa, porque senão você tira o benefício. A gente tem que pegar uma xícara ou uma concha seca, né? Bom, eu vou no olhômetro. Vai dar um pouco mais de 10%. Por que não dá pra botar mais? Porque senão vai ficar muito pesado. Então a gente mistura todos os secos. Farinha. Eu gosto de um pão neutro, nem doce nem salgado. Se tu quer botar uma chimia, tu bota. Se tu quer botar algo salgado, bota também. Quem gosta de botar frutinha, sementinha, essas coisas, dá pra botar nessa casa aqui também. Fermento de pão, a melhor maneira de armazenar ele é dentro de um vidro bem vedado, dentro da geladeira. Então a gente tirou do vácuo e a gente tem que botar na geladeira. 1, 2, 3. Como ele tem essa farinha integral, dá pra botar até um pouquinho mais, ele tende a ficar mais pesadinho, ó, fica mais sem assa. Tem que misturar bem ela, senão acaba vindo menos farinha. Então a gente mistura seco. A água vai ser só o suficiente para a gente poder dar o ponto na massa. Água morna, não quente. Ovos. De 2 a 4 ovos, porque os ovos substituem o azeite. Quem gosta de fazer o pão com banha, banha de porco, tira um ovo, bota uma colher de banha e tira um ovo para o pão não ficar muito duro. Então a gente vai misturar bem. A gente tem que misturar ele seco, porque se a gente umedece ele, depois a gente não consegue separar. Então assim a gente mistura bem. Então aqui tá as nossas farinhas, o açúcar e o fermento.
Devido a um problema de ovos ontem, hoje a gente, por prudência, mole, né? a mesa já foi limpa. Quem vai olhando e acha que não foi limpada a mesa, a gente não. Se dá pra fazer o pão na pia, dá. Só tem que limpar bem a pia. Tira as coisas que usar, tá fora. Sempre tem que ter depois um pouco de farinha para poder sovar a massa, para dar pão. Fecha. Água tem que botar aos poucos. Se bota muita água, aí depois tem que estar botando mais farinha, e daí só sai a proporção. Então tem que ir botando água aos pouquinhos. Vai devagar, água morna, não tá quente. Se botar água quente, principalmente direto no ovo, você cozinha o ovo e não dá o ponto da massa. Conforme a gente vai umedecendo, a gente vai observando as linhaças que estão na farinha. Por que eu não gosto da farinha de linhaça? Porque ela amarga muito o pão. Então eu prefiro passar no processador, no liquidificador, para ela quebrar parcialmente, porque senão a gente engole a linhaça inteira e ela não é absorvida pelo nosso sistema digestório, e daí a gente perde a propriedade, porque a gente não consegue quebrar a celulose da casca. A aveia, ou se coloca flocos finos, ou também se passa no liquidificador para dar uma particionada, porque daí a aveia tem aquela propriedade emulsionante, que ela vira um gel. Esse gel, ele dá saciedade. Então você vai comer 2 fatias do pão e vai sentir saciedade. Ele já está chegando no ponto. Então agora tem que ter cautela para botar água, para ele não passar do ponto. Ah, mas a minha mãe faz de outro jeito. Tudo bem, tem várias maneiras de se fazer pão. Muitas maneiras de se fazer pão. Uma coisa que tem que cuidar é que a mesa não pode estar molhada, porque senão a água que tiver na mesa vai afetar a consistência da farinha. E no jeito que ela tá agora, se a gente molhar ela, a gente não recupera mais. A gente pode até perder a massa, não vai recuperar. A gente tira bem pão duro, pegando tudo que a gente pode, não desperdiçando, pão é sagrado. E ainda mais hoje que é Páscoa. hoje é Páscoa, né? Ressuscitação do nosso Senhor. A gente sobe. Acho que foi hoje que eu vou lavar essa roupa. Fica, ó. Chega pertinho. Dá pra ver as linhaças, dá pra ver todas as farinhas que a gente colocou. Então agora a gente tem que fazer com que ela desgrude da mão. Ó, ainda tá grudando. Pra daí a gente deixar crescer. Tem 2 maneiras. Ou a gente sova e já amassa, estica e bota na forma e já deixa crescer na forma, que eu acho a maneira mais prudente. Ou
A gente deixa crescer um pouco e depois sova mais um pouco. Por que eu acho que é a maneira mais prudente fazer antes? Porque às vezes a gente se interde fazendo uma coisa ou outra e a gente esquece. E daí o pão transborda, perde o ponto de botar na forma e ele já não fica bom. Quem tem o cilindro, esse é o momento de passar no cilindro. Ó, que ele tá enxuto, ó, que não gruda na mão, tá vendo, ó? Eu posso apertar e ele não gruda na mão. Esse é o ponto de passar no cilindro. E se você passar no cilindro, depois você não sova mais. Você tem que passar no cilindro, corta e já coloca direto no forno. Forno untada com óleo. Tem patrocínio de mamãe, óleo de milho. A gente... A farinha é para não grudar muito, porque sempre gruda um pouco. Precisa ali com faca grande. A gente pega uma faquinha. Eu vou fazer 3 pães. Então a gente corta mais ou menos. Divide a massa. Deixa aqui de ladinho e vamos começar a brincadeira. Pega o pau de macarrão e amassa. Pega o pau de macarrão e amassa. Quem não tem cilindro ou não tem como colocar, pega uma garrafa de vinho, tira o rótulo, lava bem, higieniza com álcool, seca e usa. Bah, eu não tenho álcool. Faço uma cachaça, o mesmo pau de macarrão de madeira, depois de usar a gente tem que passar álcool, para ele matar as possíveis bactérias que ficam no pão. Pode até acender a luz no forno, para já deixar um calorzinho ali dentro. Fazer um pão recheado, por exemplo, tá, você tá abrindo a massa do pão, aí você quer rechear com alguma coisa doce, uma chimia, um mumu, ou com calabresa. Uma calabresa, um parmesão ralado, alguma coisa. É nessa fase aqui, antes de botar na forma, você abre bem ela, emparelha, acerta as pontas para não ficar vazando, porque se vaza vai grudar na forma. Aí vai dar cheiro de queimado e vai amargar o pão. Porque o tomate, por exemplo, se botar um molho, o tomate quando ele queima ele amarga. Mas dá para fazer um pão com ervas finas, aí salpica sal, orégano, coentro, pimenta, fica bem bom. Quanto mais sovar a massa, mais lisinha ela fica. Então a gente abre, fecha, abre de novo. Ótima opção para quem não pode fazer academia. Isso aqui ajuda a manter os bíceps e o tríceps bem legal também. Uma boa opção. Faz um alimento saudável, gostoso. Vou ter que ficar meia hora abrindo. Então, se quiser, fica. Ajeita o pão, não joga o pão de qualquer jeito na forma, que fica um pão pura bico, pura bolota. Olha só.
Aí já foi. Geralmente o pão que fica no meio, eu não sei porquê, mas ele sempre fica maior. O que fica no meio das pontas fica menor. A gente abre um pouco na mão. Não dá pra tentar fazer pizza, tá? Ó, fura, tá? Eu já tentei. Então não ficam se sentindo deprimidos por não conseguir fazer o disco aquele de pizza. Brigou com o namorado, tá chateado, não tem dinheiro, faz pão. O pão, quanto mais apoia, mais ele cresce. É uma coisa interessante. E farinha para não grudar. Ah, minha mesa é de madeira. Tudo bem, desde que ela seja lisinha, para evitar que pegue alguma felpa no pão. Não tem problema. Tem mesa de madeira, mesa de pedra, mesa de cerâmica, toda limpinha. É a conta. Perceba o bíceps. Novamente. Pega o pó de macarrão e amassa. Pega o pó de macarrão e amassa. A gente afina, amassa, estica, amassa. Dobra de novo. Quando a gente faz esse movimento repetitivo, a gente vai criando as microbolhas ali dentro. A gente vai aerando o pão. Se a gente faz isso no cilindro, é muito mais rápido. Mas se a gente não tem o cilindro, a gente faz igual. Tudo bem, tudo bem. Calma, né, que chega. É isso aí. Eu prefiro um pão sovado. E é bom. Ah, meu pão ficou duro. Não perca fé. Continua. Normal. Ah, meu pão ficou muito duro. Meu pão ficou muito seco. Meu pão... É tudo questão de mão. Tá com dúvida? Pega uma balança. Pesa os ingredientes. Entendeu? Não precisa se preocupar. O importante é não deixar de fazer. Há um capitão aqui que ainda tem a coragem de obedecer ao seu senhor? Deseja que nossos lugares tivessem sido trocados. Que eu tivesse morrido por A emenda do pão a gente bota pra baixo. Se a gente deixa pra cima, na hora de ele assar, ele rasga o pão. Então a gente bota pra baixo. Quase deu certo. A gente vai deixar o pão crescer. Ah, quanto tempo? 2, 3 horas? Depende. Se o lugar é mais quente, o pão ele cresce muito rápido. Então, eu costumo deixar o suficiente que o pão dobra de volume. Que a massinha dobrou de volume, já é o suficiente. Porque se a gente deixa muito mais, na hora de assar, o pão ainda vai crescer mais. E aí o que vai acontecer? Transborda na forma, cai para fora da forma, suja o forno, Às vezes pega da resistência do forno. Pega na resistência do forno, dá um lambuzo do cão. Então, a gente tem que ser esperto em alguns aspectos e evitar esse tipo de coisa. Para quem faz do forno a gás, algo diferente? Não, mesma coisa.
A diferença do forno a gás é o seguinte, por exemplo, o meu forno é a gás, eu faço 6 pães por rodada. Só que a parte de cima do meu pão sempre fica mais branquinha, porque como ele não tem o grill, ele não escurece a parte de cima do pão. E eu uso a lotação completa dele. Se você tem o grill, você liga o grill, tostador, não sei como é que é o nome, e assa em cima. Porque Dourador. Dourador. O pão ele tem que assar de baixo para cima. Não liga a parte de cima, deixa por último, só para tostar. Porque se você ligar em cima, ele cozinha em cima, assa e dele batuma. Então isso é bom ser observado nos fornos elétricos. No forno a gás não tem problema porque não tem a parte de cima. Pelo menos o meu não tem. Ó, começou. Nada que o maçarico culinário não resolva depois. Quando é que eu sei que o pão tá pronto? Quando ele dá cheiro de pão assado. Cheirinho confundível. De pão assado, abre o forno devagarinho, pode dar uma levantadinha nele, assim num dos cantinhos, com muito cuidado pra não se queimar. E outra, o pão assou, dá um tempinho pro pão, desliga o forno, dá uns 10 minutos dentro do forno, pra depois tirar. Porque se você deixar ele esfriar na forma, ele vai suar na forma, ele vai umedecer. E essa umidade vai ficar por dentro do pão, isso pode causar bolor no pão. O pão ele pode ser congelado. Depois de frio, você ensaca ele num saquinho e congela. Quanto tempo dura? Depende da fome do vivente. Eu tenho que fazer pão toda semana e eu faço 6. Então... Para 2 pessoas. Para 2 pessoas, a gente come bastante pão. Mas não compra. Eu não compro pão. De vez em quando eu faço um bolo. Mas é difícil, assim, mas é o pão. Porque como ele tem essa farinha que eu faço, ele fica um pão muito nutritivo, muito gostoso. É um pão que alimenta. Ó, pega o lastro do pão, ó, a emenda. A gente enrola bem, ó, pra ver se ela some. Se ela não sumir, a gente bota ela pra baixo na forma pra ela não rasgar o pão. Ó, tá pra baixo. Senão na hora de assar, ele vai rasgar, ó. Tá pra baixo. Tá? E agora a gente deixa o suficiente pra ele pelo menos dobrar de volume. Olha só que bonitinho, tá com a luz ligada, sem ligar o forno, só a lâmpada. Aqui, mano. Depois que a gente faz isso, a gente limpa tudo e não deixa bagunça. Senão... Na cozinha, é muito bom cozinhar. Pra lavar a louça ninguém quer, né? Então tem que limpar, ó. A gente se suja tudo, vamos botar uma cantada. Ai, sujei minha roupa com pão, o que eu faço? Lava, minha filha, que sai, tá? Com sabão e água sai, não te escreve. Ai, sujei minha mão, tá vendo? Isso aqui, ó, sai, ó, com água e sabão e uma escovinha. Não desespera. Não é motivo pra não fazer pão. Tirem anéis, relógios, piercings e qualquer coisa que tiver nas mãos, pra não ficar no pão. Depois a gente volta pra como é que tá o pão. Oi, voltamos então. Vamos mostrar a parte final do nosso pão. Vocês viram como a gente sovou, bateu. Nós deixamos crescer em torno de 20 minutos no forno, só com a lâmpada ligada, sem ligar, pra ele crescer com carinho. Então agora a gente já ligou, nós já douramos a parte de cima, ele tá dando aquele cheirinho de pão assado que é inconfundível. E pode observar, ele dobrou o volume de tamanho, já tá dourado. Chega perto. Ó, a gente pode ver que ele tá bem douradinho, bem crescido. E tá quase pronto pra gente comer. Nós colocamos 60 minutos com 250. Mas provavelmente vai terminar antes, porque ainda falta um tempo. Então sempre observa, vai observando o pão, vai observando o cheirinho do pão, sempre o cheirinho do pão. Tá na dúvida, coloca uma faca dentro, se ela sair chutinha, é porque o pão tá cozidinho. E sai, tá? Lembra que o meu mão tava cheio de farinha, saiu, ó, não tem problema, não fiquem com medo. E é uma inspiração pra fazer o pão. Então, quando você salva o pão, faça com carinho, alimente sua família, com bastante carinho, bastante dedicação, não tenha medo de fazer pão, a gente erra, a gente acerta, mas não dá pra deixar de fazer. Então, uma boa Páscoa para vocês. Faça seu pão gostoso e divulgue
as dicas se vocês gostaram. Beijo, tchau.